A máquina perfeita e o coração de carne. A redescoberta da humanidade no caos tropical. Talvez a humanidade inteira tenha cometido um erro fatal ao definir o significado da palavra civilização. Por décadas, fomos condicionados a acreditar que o auge do progresso humano reside na automação absoluta, na limpeza estéril e na independência individualista. Aprendemos a idolatrar países onde tudo funciona como um relógio suíço, onde as interações humanas são desnecessárias porque o sistema provê tudo. Enquanto isso, nações como o Brasil são frequentemente retratadas nos noticiários globais apenas como terras de desordem, perigo e infraestrutura precária. Mas a história que vou contar hoje é um soco no estômago dessas convicções. É uma narrativa que vai desafiar a sua percepção sobre o que significa ser verdadeiramente respeitado. Imagine Klaus, um homem de 32 anos, nascido e criado em Berlim, Alemanha. Klaus não é apenas um cidadão comum, ele é um engenheiro de software brilhante, uma mente analítica capaz de resolver os códigos mais complexos. Mas Klaus vive a vida a partir de uma perspectiva diferente da maioria, a 1,20 m do chão. Após um acidente de carro aos 20 anos, ele passou a viver em uma cadeira de rodas elétrica de alta tecnologia. Para o mundo exterior, Klaus vive no paraíso da acessibilidade. Berlim é o sonho de qualquer urbanista. As calçadas são planas como mesas de bilhar. Os ônibus ajoelham hidraulicamente para ele entrar. Os sinais de trânsito têm tempos calculados para sua travessia. As portas dos prédios se abrem via sensores antes mesmo que ele precise tocá-las. Klaus é independente. Ele não precisa de ninguém. E é exatamente aí que reside a sua profunda e silenciosa tragédia. A solidão da perfeição. Em sua cidade natal, Klaus é tratado com o que os alemães chamam de Höflichkeit, uma polidez distante. As pessoas não o encaram. Elas desviam o olhar para respeitar seu espaço. Se ele deixa cair algo no supermercado, alguém apanha rapidamente, entrega em sua mão sem fazer contato visual e segue seu caminho. É uma ajuda técnica, eficiente, fria. Klaus costumava dizer aos amigos na internet: "Eu me sinto um bug no sistema. A sociedade me trata como um problema logístico que foi resolvido com rampas de concreto. Ninguém me vê como um homem. Eu sou apenas o cadeirante. Eu tenho liberdade de ir e vir, mas não tenho conexão." A virada do destino aconteceu numa terça-feira cinzenta, quando seu chefe o convocou. A empresa estava expandindo operações na América do Sul e precisava de um engenheiro sênior para supervisionar a migração de servidores no Rio de Janeiro e em São Paulo. A reação de Klaus foi visceral. "O Brasil!" Ele engasgou, sentindo um nó no estômago. "Chefe, com todo o respeito, você quer me matar? Eu vi os documentários, eu li os relatórios. O Brasil é um pesadelo de acessibilidade. Calçadas quebradas, motoristas loucos, criminalidade. Eu sou um alvo móvel. Eu vou ficar preso no hotel ou vou morrer tentando atravessar a rua." Para Klaus, o Brasil representava tudo o que ele temia: o caos, o imprevisível, a falta de controle. Ele tentou recusar, mas era uma ordem corporativa. Ele se preparou para a viagem como um soldado se prepara para o front. Comprou pneus reforçados para a cadeira. Levou kits de reparo, baterias extras, medicamentos, mapas de rotas de fuga. Ele blindou seu coração com preconceito e medo. O choque tropical. A realidade crua. Ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a primeira coisa que atingiu Klaus foi o ar. Era denso, úmido, cheirando a maresia e combustível. O barulho era ensurdecedor, pessoas gritando, rindo, se abraçando no saguão. Uma anarquia vibrante que fez seu lado alemão se contrair em defesa. Nos primeiros dias, seus piores medos pareciam se confirmar. A infraestrutura era de fato hostil. As famosas pedras portuguesas de Copacabana, lindas em cartões postais, eram um campo minado para suas rodas pequenas. As raízes das árvores estouravam o concreto. As rampas, quando existiam, eram íngremes demais. "Eu sabia", pensava Klaus, amargurado, enquanto manobrava com dificuldade entre pedestres apressados. "Este lugar é selvagem. Ninguém pensou em pessoas como eu quando construíram isso." Mas então veio o incidente da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Era a hora do rush.
O sol das 17 horas castigava o asfalto. Klaus tentou desviar de um vendedor ambulante e não viu uma vala de drenagem com a grade quebrada. Crack! A roda dianteira esquerda afundou. A cadeira de 120 quilos travou instantaneamente. A inércia jogou o corpo de Klaus para a frente violentamente. Se não fosse pelo cinto de segurança, ele teria beijado o chão sujo. Ele ficou preso, no meio de uma das avenidas mais movimentadas do Rio. O pânico o paralisou. O sangue sumiu de seu rosto. Em Berlim, isso seria um escândalo. Ele imaginou as buzinas furiosas, os olhares de reprovação por ele estar atrapalhando o fluxo. Ele esperou a humilhação. Ele fechou os olhos, preparando-se para o insulto. A mágica do tamo junto. Mas o insulto nunca veio. O que veio foi uma mão firme em seu ombro. Opa, segura aí, irmão! Klaus abriu os olhos. Um entregador de aplicativo, motoboy, com o capacete no cotovelo e a testa suada, já estava ao seu lado. Ele largou a moto no meio-fio sem pensar duas vezes. E ele não estava sozinho. Um executivo engravatado que falava ao celular desligou a chamada na hora e correu para o outro lado da cadeira. Uma senhora que vendia balas no sinal fez sinal para os carros pararem, criando um escudo humano. Tá preso, né? Disse o motoboy. Não com pena, mas com a praticidade de quem resolve problemas o dia todo. No 3, a gente levanta. 1, 2, 3. Não houve burocracia. Não houve perguntas sobre seguro ou responsabilidade civil. Houve apenas suor e força bruta. 3 estranhos de universos sociais completamente diferentes uniram-se num balé sincronizado de solidariedade. Eles ergueram a máquina pesada e o homem alemão como se fossem penas. Ao colocarem a cadeira na calçada segura, Klaus estava tremendo. Ele tentou balbuciar um obrigado em seu português quebrado. O executivo, limpando a graxa da roda em sua calça de linho cara, sorriu. Tranquilo, amigo. Essas calçadas são uma vergonha mesmo. Você se machucou? O motoboy deu um tapa forte, sonoro e amigável nas costas de Klaus. Bem-vindo ao Rio, gringo. Aqui é emoção forte. Fica com Deus. E num piscar de olhos, a equipe de resgate se dissolveu na multidão. Klaus ficou ali, estático. Ninguém preencheu um formulário. Ninguém pediu dinheiro. Ninguém o olhou como um coitado. Pelo contrário, o tapa nas costas foi um gesto de igualdade. Eles o trataram como um companheiro de batalha urbana. Naquele momento, algo na armadura de gelo de Klaus começou a derreter. Ele percebeu que, em Berlim, ele tinha o chão perfeito, mas andava sozinho. No Rio, o chão era quebrado, mas ele tinha exércitos inteiros prontos para carregá-lo. A lição do jeitinho brasileiro. À medida que os dias passavam, Klaus foi apresentado a uma filosofia que não existe nos manuais de engenharia alemães, o jeitinho brasileiro. Mas não o jeitinho da corrupção ou da malandragem, e sim o jeitinho da solução humana para a falha material. Certa noite, seus colegas brasileiros o convidaram para uma churrascaria tradicional. Ao chegarem, o desastre. A entrada tinha 5 degraus de mármore e nenhuma rampa. O elevador de acessibilidade estava com uma placa em manutenção. A mente alemã de Klaus entrou em modo de encerramento. Fim da linha. Regras de segurança. Não posso entrar. Vamos embora. Ele já estava girando o joystick para dar meia volta, sentindo a vergonha habitual de ser o estraga-prazeres. Mas o gerente do restaurante, um homem corpulento com um bigode vasto, viu a cena e correu até a porta. Ir embora? De jeito nenhum, o senhor vai comer a melhor picanha da sua vida hoje. Mas os degraus... gaguejou Klaus. Degrau é detalhe, riu o gerente. Ele estalou os dedos. 4 garçons largaram suas bandejas. Com sorrisos no rosto, eles cercaram a cadeira. Com licença, patrão, disse um deles. Num movimento fluido, eles ergueram Klaus. Não foi um transporte médico, foi uma entrada triunfal. Eles o levaram escada acima, rindo, fazendo piadas sobre o peso da cadeira. Os clientes dentro do restaurante não olharam com reprovação. Alguns até bateram palmas. Klaus foi depositado suavemente à mesa principal. Ele se sentiu um rei, não um fardo. Na Europa, a falta de rampa seria o fim da noite. No Brasil, foi o começo de uma memória inesquecível. Klaus percebeu que a verdadeira acessibilidade não é feita apenas de cimento e metal. É feita de disposição.
Onde a infraestrutura falha, a humanidade brasileira preenche a lacuna com o próprio corpo. O batismo na tempestade. Mas a transformação final de Klaus, o momento que reescreveu seu DNA emocional, aconteceu em Santa Teresa. Ele foi convidado para uma festa em um casarão antigo, no topo das ladeiras sinuosas do bairro boêmio. Lá, ele conheceu Mariana. Não uma cuidadora, não uma enfermeira, mas uma arquiteta carioca vibrante. Mariana não falava com ele como se ele fosse uma criança, algo comum na Europa. Ela flertava. Ela o desafiava. Ela colocou uma caipirinha na mão dele e o puxou para o meio da pista de dança, fazendo sua cadeira girar ao ritmo do samba. Pela primeira vez em anos, Klaus não se sentiu um paciente. Sentiu-se um homem desejado. E então, o clima tropical mostrou sua fúria. Uma tempestade de verão desabou sobre o rio. O céu se abriu, trovões sacudiram as janelas. E como é comum nessas situações, a luz acabou. O bairro inteiro mergulhou na escuridão. A música parou. O elevador parou. Eles estavam no 3º andar de um sobrado antigo. A única saída era uma escada caracol de madeira, estreita e agora imersa no breu. O pânico original de Klaus voltou com força total. Estou preso. Se houver um incêndio, eu morro. Como vou descer? Minha cadeira pesa 1 tonelada. Ele começou a hiperventilar. A lógica fria dizia que a situação era impossível. Ei, respira. A voz de Mariana sussurrou no escuro, segurando a mão dele. Não tem saída, Klaus disse, a voz trêmula. Foi quando Pedro, o dono da casa, apareceu com uma lanterna. Galera, o alemão precisa descer. Vamos organizar o bonde, Klaus protestou. É perigoso. Vocês vão quebrar as costas. Me deixem aqui até a luz voltar. Pedro riu alto, uma risada que ecoou na escada. Deixar ninguém para trás, irmão. Isso aqui é Brasil. O que se seguiu foi uma operação que desafiaria qualquer lei de segurança do trabalho da União Europeia, mas que foi a mais pura demonstração de amor que Klaus já testemunhou. Pedro não tentou levar a cadeira com Klaus. Ele se agachou. Sobe nas minhas costas, campeão! Klaus, hesitando, abraçou o pescoço de Pedro. Ele sentiu o calor da pele, o cheiro de suor e chuva, a respiração forte. Era um contato humano íntimo, cru, sem filtros. Enquanto Pedro o carregava degrau por degrau, iluminado por 5 celulares, outros 4 rapazes vinham atrás carregando a cadeira pesada. Era difícil, era perigoso, eles escorregavam, mas a cada degrau vencido, eles gritavam palavras de incentivo. Força, negão! Segura a roda! Já estamos chegando, Klaus! Prepara que a saideira é por minha conta! Eles riam do perigo. Eles transformaram um momento de crise em uma aventura coletiva. Klaus, pendurado nas costas daquele estranho que agora parecia seu melhor amigo, chorou. Suas lágrimas se misturaram com a chuva que entrava pela janela aberta. Ele chorou porque, pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era confiança. Confiança não em um sistema hidráulico ou num sensor eletrônico. Confiança em outro ser humano. Quando chegaram ao térreo, ensopados, sujos e exaustos, houve uma comemoração como se tivessem ganhado a Copa do Mundo. Pedro colocou Klaus de volta na cadeira, deu-lhe um abraço de urso que estalou suas costelas e disse: Tá vendo? Nada pra gente. A carta de despedida. O novo mapa da civilização. A semana da partida chegou rápido demais. No saguão do aeroporto, Klaus era um homem diferente. A tensão nos ombros havia sumido. O medo no olhar havia sido substituído por uma serenidade profunda. Ele abriu seu laptop. Não para escrever um relatório técnico de erros e falhas, mas para escrever uma carta pessoal, que ele postaria em seu blog de engenharia, lido por milhares de colegas europeus. O título era Onde as ruas são quebradas, mas as almas são inteiras. Ele escreveu: Caros amigos, nós passamos a vida construindo cidades inteligentes. Nós nos orgulhamos de nossa automação, de nossas leis rigorosas, de nossa infraestrutura impecável. Nós criamos um mundo onde um homem em uma cadeira de rodas pode viver sem nunca precisar pedir um favor a ninguém. E chamamos isso de dignidade. Mas eu fui ao Brasil e descobri que estávamos errados. Dignidade não é viver sem precisar dos outros. Dignidade é saber que, quando você precisar, haverá uma mão estendida e não um formulário para preencher. No Brasil, as calçadas são difíceis,
O trânsito é louco, as rampas muitas vezes não existem, mas eu nunca me senti tão livre, porque a verdadeira prisão não é uma calçada sem rampa. A verdadeira prisão é uma sociedade onde as pessoas não se tocam, não se olham e não se importam. Lá, onde o Estado muitas vezes falha, as pessoas assumem o comando. Eles usam seus próprios corpos como infraestrutura. Eles substituem o concreto pela compaixão. Eles substituem a regra fria pelo calor humano. Eu fui para lá com medo de ser roubado. E fui. Eles roubaram minha solidão. Eles roubaram meu cinismo. E roubaram meu coração. Se você quer ver engenharia perfeita, fique na Alemanha. Mas se você quer ver a engenharia da alma humana funcionando em sua potência máxima, vá para o Brasil. Vá para onde o caos é apenas um pretexto para que as pessoas se abracem mais forte. Klaus fechou o computador. Ele olhou pela janela do avião, vendo as luzes do Rio de Janeiro diminuírem lá embaixo. Aquela cidade imperfeita havia lhe dado o que a perfeição europeia nunca conseguiu, a sensação de pertencimento. Ele sabia que voltaria. Não pelos projetos, não pelo software, mas porque, em algum lugar entre uma calçada quebrada e uma tempestade tropical, ele descobriu que suas rodas podiam precisar de asfalto, mas sua alma precisava de gente. E talvez, apenas talvez, o mundo precise aprender um pouco menos sobre eficiência e um pouco mais sobre o jeitinho de amar o próximo.